Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começa mais uma semana com o domingo, uma etapa de 7 dias na nossa jornada breve nesta terra rumo à casa do Pai. E que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida. Pela 17ª vez, abordando o argumento do mistério da morte. Um dos 4 novíssimos. Os novíssimos são as últimas realidades da nossa aventura humana quando ela chega ao seu termo. Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, está escrito que o homem morra uma só vez. Hebreus 9:27. Juízo, depois do que seguir-se-á o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, juízo particular, e o juízo final, Mateus capítulo 25, no seu final. Inferno, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. E o paraíso, vinde benditos para o reino do meu Pai. Refletir sobre essas últimas realidades é uma necessidade nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que são os últimos, já que em certos ambientes da igreja não se fala mais nisso, essa é a verdade, em certos ambientes, não disse todos os ambientes. E pela 17ª vez estamos tratando do mistério da morte. Já há 2 programas, esse é o 3º, estamos tratando da forma como o cristão deve encarar a morte. Já que ela é um dado indiscutível e vai acontecer com todos os seres humanos, como o cristão deve encará-la? Não com desespero, nem também com uma alegria irresponsável de quem deseja a morte pela morte, o que é o pensamento do suicida, como Judas Iscariotes, que se desesperou, que se angustiou, enfim. Não é essa forma, é a forma serena, cristã, de quem respeita a gravidade, a dureza, o caráter espantoso da morte, como Jesus, que se angustiou, que suou sangue quando se aproximou o seu derradeiro instante, o momento crucial da sua vida pública, o momento em que ele haveria de dar glória a Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e com uma atitude de completo, de indiscutível, incondicional abandono às mãos de Deus Todo-Poderoso. De novo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E agora chegou a hora de retomarmos exatamente a forma como Jesus encarou a morte. O primeiro texto do nosso encontro é João capítulo 13, versículo 1. Ele não tem uma frase pronunciada por Jesus, mas reflete a postura de Jesus diante da morte. Repito, o texto que vamos ler agora e comentar não reproduz uma frase de Jesus. Em outros momentos, Jesus fala diante da morte, mas esse texto tem um dado muito significativo que não podemos deixar passar em branco nessa reflexão sobre a forma como devemos encarar a morte. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Jesus sabe que chega a sua hora. Jesus sempre soube, enquanto Deus, enquanto Verbo encarnado. Pode-se discutir se na inteligência humana de Jesus esse conhecimento foi amadurecendo ao longo da vida. O fato é que, a partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo começa a dizer aos apóstolos: é necessário que o Filho do Homem, subindo para Jerusalém, seja entregue às mãos dos seus algozes e sofra muito e morra e ao 3º dia ressuscite, chegou o momento da vida pública de Jesus que ele precisou dizer isso. É óbvio que a partir desse momento a consciência de Jesus sobre a hora dele que se aproximava já estava bastante consolidada na sua inteligência humana.
Não estou falando na sua inteligência divina. Jesus é uma pessoa divina, mas com duas naturezas, a humana e a divina. E a sua natureza humana, auxiliada, sem dúvida alguma, pela sua natureza divina, aplica-se para Jesus ao longo de toda a sua vida pública, aquilo que em Lucas 2:51 se diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Enquanto o homem foi semelhante a nós em tudo, exceto o pecado, portanto, isso se aplica também ao conhecimento que ele tinha a respeito dos acontecimentos que estavam por vir. Mas o que nos interessa aqui é como amasse os seus que estavam no mundo. Amou-os até o extremo. Encarar a morte amando. Amando o próximo, amando a Deus, o encarar com amor. Não encarar com amor a morte. Sim, se admite, como São Francisco de Assis, de chamá-la de irmã morte. Mas atenção, em nenhum texto se diz que Jesus amou a morte enquanto tal. A morte é inimiga do gênero humano. Sim, ela é irmã no sentido eufemístico, é São Francisco de Assis quem disse isso, mas ela é inimiga do gênero humano. Jesus se aproxima à sua hora e Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Até o extremo, que extremo é? É o extremo não somente temporal, não somente cronológico, isto é, ao último instante, mas a radicalidade de todas as manifestações do amor. Ou seja, até o extremo, quais são as formas de se demonstrar amor? Caridade, hospitais, perdão, misericórdia, doação, viver em função do bem dos outros, tudo isso é bonito, mas há uma manifestação extrema, há uma manifestação radicalíssima. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dar a vida pelos seus amigos pode ser interpretado no sentido amplo, viver em função deles, mas no sentido estrito, derramar o sangue por eles. E nesse sentido, o sangue do Redentor foi derramado no Calvário e essa é a forma extrema de manifestação do amor. Então, o extremo aqui de João 13, versículo 1, não é apenas o extremo cronológico, isto é, até o derradeiro instante. É também isso, mas é mais do que isso. Portanto, Jesus amou até o extremo, isto é, amou até o último instante e amou com todas as modalidades possíveis do amor, inclusive esta, a mais solene, a mais espantosa, a mais humilhante, a mais degradante, humanamente falando, porque maldito aquele que é suspenso no madeiro, diz o livro do Deuteronômio. E Jesus morreu dessa forma. Então, aqui, a gente compreende que só no Calvário, que a perfeita forma de se encarar a morte é amando. A frase de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, por que me abandonaste? Neste sentido, há de ser interpretada como, meu Deus, por que me amaste tanto? A ponto de permitir que eu, por obediência a vós, me esgotasse tanto. Assim, o abandono do Pai é uma forma bela de amor do Pai ao Filho. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. E Jesus, falando na cruz, nós escutando nosso Senhor na cruz, estamos obedecendo ao Pai. É como se o Pai dissesse, lá, no dia do batismo, lá no Monte Tabor, é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição, escutai-o. Escutai o que o meu Filho diz no Calvário. Escutai para compreenderdes, vós todos criaturas humanas, vós todos pecadores. A que ponto chega o amor?
A que radicalidade chega o amor? A que extremo chega o amor? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. Assim, a morte de quem a experimenta amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo, eu me esgotei. Eu fiz da minha existência terrena um patíbulo de oferecimento de caridade, de doação, de generosidade. Quando isso é feito por causa de Cristo, na graça de Cristo, a imitação de Cristo, é uma morte cheia de alegria, de esperança, de serenidade, de consciência do dever cumprido. Sim, claro, o amor é mais do que o dever cumprido, mas é também o dever cumprido, porque fomos criados por Deus para amar. Se a razão da nossa criação foi o amor de Deus, não foi necessidade, Deus não tinha obrigação de criar ninguém, nada nem ninguém, criou-nos por amor, também é verdade o que aprendemos no catecismo. Fomos criados para conhecer a Deus, amá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo, glorificá-lo, proclamá-lo e para amar o próximo. Amor a Deus e amor ao próximo, a síntese da lei. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Assim, quem se aproxima da morte, compreendendo que a razão de Deus ter colocado você aqui na terra era para amar, e você, ainda que em um determinado ou muito tempo da sua vida você não compreendeu isso, mas compreendeu agora, a exemplo do ladrão que se arrependeu. O que significa? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu nunca te amei, porque nunca te conheci, e te conheci justamente agora. Faltam poucos segundos para eu morrer, mas ainda há tempo de te pedir misericórdia, ainda há tempo de te amar. E assim, ousadamente eu me dirijo a ti, com essa intimidade, com essa ousadia, com essa intrepidez, lembra-te de mim. É um brado de quem ama. É um brado de quem está se eximindo, se extinguindo, de quem está se extinguindo, mas amando Jesus. Ó, tarde te amei, diz Santo Agostinho. Não importa, ainda há tempo. Ainda há tempo de, mesmo na iminência da morte, de dizer, Jesus, eu te amo. Estou arrependido de não ter amado, de ter perdido tanto tempo na minha vida não amando. Até o próximo bloco, se Deus quiser.